Boa noite. Em Brasília, 19 horas. A mulher mais hábil para esse serviço é geralmente indicada quando da escolha do produto. Do campo para as máquinas e o café é levado para o beneficiamento. A cidade possui, além de outras indústrias, usinas moderníssimas, onde o produto é despolpado, beneficiado e padronizado, saindo pronto e em larga escala para abastecer os mercados de todo o mundo. As tropas aliadas bebem diariamente o café brasileiro. Nesse vídeo vamos estar tratando de como o Estado Novo lidou com suas políticas externas. No caso, no período de 1937 a 1945, foi um período de grandes tensões internacionais em diversos sentidos. E vamos abordar aqui como o Estado Novo se posicionou diante de todas essas ameaças, diante de todas essas tensões, e como Getúlio Vargas, sendo líder do Estado Novo, driblou ou lidou com todas essas situações. Então, para citar alguns dos principais pontos que caracterizaram esse período, vamos começar dizendo que o Brasil, nesse período, procurou consolidar sua autonomia, consolidar sua independência. O Estado Novo buscou uma imagem mais nacionalista para o país. Então, basicamente, para começar a falar sobre as decisões externas que foram tomadas durante o Estado Novo, é preciso entender que posição Vargas, durante o Estado Novo, estava enquanto a política externa. Então, ele estava basicamente jogando numa política de autonomia e independência, no qual ele queria que o Brasil fosse soberano das decisões internas e externas. Ele tomava uma imagem nacionalista e defendia a autonomia e independência do Brasil diante de todos os países. Ele não queria mais que o Brasil fosse dependente economicamente ou em diversos outros aspectos de outros países. E com isso entra também o protecionismo, que foi uma das principais medidas tomadas durante o Estado Novo, em que ele implementou diversas medidas a nível nacional. Ele tomou diversas medidas para proteger a economia da indústria nacional. Então ele gerou diversas tarifas altas para a importação e restrições do comércio exterior. Então, essas medidas, elas procuravam desenvolver o comércio, a economia do país, e assim a gente iria reduzir a nossa dependência de outros países, algo que se relaciona diretamente com a primeira política que eu falei, de autonomia e independência. Diversas outras políticas externas foram implementadas nessa época. Entre elas estava a política de boa vizinhança, no qual o Brasil manteve uma política diplomática entre as nações vizinhas, inclusive principalmente com os Estados Unidos, mas também com uma questão de integração regional. Então, na integração regional, o Estado Novo buscou fortalecer todas as suas relações com os países vizinhos aqui da América do Sul. Então, foram promovidas negociações e acordos para promover a integração econômica. Então, por exemplo, tivemos a criação da Aliança para o Progresso e a participação do Brasil na Conferência de Rio de Janeiro em 1942. Dentro disso, estavam havendo as primeiras, em volta de 1937, 1938, já estava praticamente eclodindo as tensões da Segunda Guerra Mundial.
Porém, o Brasil decidiu adotar uma imagem de neutralidade. Apesar de ter a política de boa vizinhança para com os Estados Unidos, diante da Segunda Guerra Mundial, o Brasil adotou uma imagem neutra. Mas, no entanto, como todos sabemos, quando o Brasil precisou se envolver na guerra, ele favorecia os Estados aliados, especialmente os Estados Unidos. Então, de fato, sim, apesar das falas do Vargas, o Brasil foi para a guerra. Outra política também muito forte durante o Estado Novo foi a questão do nacionalismo e da exaltação da cultura brasileira. Lembrando que essa cultura brasileira não era a cultura popular, era uma cultura extremamente cortada e elitizada. Então não era a cultura popular, era a cultura que eles decidiam o que era o Brasil, basicamente. Essa questão da valorização do país, valorização da própria cultura, não foi algo só interno, mas também algo extremamente interno. Tanto que, posteriormente, como eu citei anteriormente, culminou na ida do Brasil para a Segunda Guerra Mundial. E com todas essas políticas, principalmente a do nacionalismo, Getúlio Vargas buscava fortalecer a identidade nacional e consolidar o poder do Estado. Essas foram apenas algumas das diversas políticas externas implementadas durante o período do Estado Novo por Getúlio Vargas. Diante de todas essas políticas, vale analisar como Vargas se posicionava, como Vargas posicionava o Brasil diante do mundo. E assim, cada indivíduo faz a sua análise própria sobre esse período e sobre as suas políticas externas, como o Brasil se posicionou, como Getúlio Vargas, como líder, se posicionou nessa época. Lembrando aqui que tudo exposto aqui foram apenas fatos e não houve nenhum tipo de opinião pessoal. Senhor Getúlio Vargas, o que o senhor tem a dizer sobre essa situação tensa, mundial, com essa nova guerra? É extremamente complicado ver diversas potências mundiais entrando em conflito, porém é sempre importante nós mantermos o que é melhor para o Brasil. Então, se no momento é melhor nos mantermos neutros, estaremos neutros. Senhor presidente, o senhor pretende se aliar a algum dos lados dentro dessa guerra? Se possível, o Brasil não irá entrar na guerra.